que é uma vida bem-sucedida? O que nos motiva nos momentos de desânimo? O que priorizar na vida? Já faz 40 anos que as melhores revistas científicas e grandes universidades mostram que fazer parte da religião cristã é um fator determinante na vida de uma pessoa, principalmente uma criança e um adolescente. Um adolescente que escolhe perseverar na religião vai priorizar coisas bem diferentes na vida do que um outro que não é religioso. Mas o que faz um jovem perseverar ou largar a religião? Começamos a ter a resposta a essa questão crucial, graças às recentes grandes mudanças na paisagem religiosa do mundo. Nos últimos anos foi visto um grande aumento global no número de cristãos em quase todos os países secularizados da Ásia. Nesses países, que estão entre os países com melhor educação no mundo, as pessoas que tendem a se tornar cristãos têm um alto nível de estudos. Já em alguns países do Ocidente, como os países europeus, vimos o movimento inverso. O número de pessoas sem religião aumentou e o número de cristãos diminuiu. Esses dois exemplos extremos ilustram o que acontece também na América Latina e em outros lugares do mundo. Mas agora podemos saber que o que fez a diminuição no número de cristãos no Ocidente é principalmente a difusão de uma mensagem. Essa mensagem diz que a religião não é necessária para seguir ou saber qual é o propósito da vida. Quer dizer que um jovem que deixa a religião, a deixa principalmente porque acredita, às vezes inconscientemente, que a religião não é a fonte que devemos nos aprofundar para construir uma escala de valores. Não é uma fonte que possa nos mostrar o que devemos priorizar da vida. Mas é bem possível que essa ideia esteja errada. Deixar a religião parece ter um elo causal com uma maior tendência à depressão, que tem aumentado muito em países europeus. Em todo o mundo, jovens que deixam a religião têm tipicamente uma maior tendência à ansiedade. Esse quadro é ainda pior para jovens que nunca tiveram religião. Esses jovens também têm a tendência a ter poucos ou nenhum filho, a tendência a ter menos autocontrole. E principalmente, a acreditar que a ciência faz a religião ser desnecessária. Mas ao mesmo tempo, no mundo todo, uma maioria dos jovens sem religião, ou mesmo ateus, acreditam em coisas sobrenaturais como a existência da alma, a astrologia, a reencarnação e muitas outras coisas sobrenaturais. Então a maioria desses jovens, mesmo ateus, não deixam a religião por causa do sobrenatural. Esses jovens deixam a religião cristã porque eles foram convencidos que ela tem um papel bem restrito na vida deles. Hoje em dia, como na antiguidade, os homens sempre tiveram uma forte tendência a acreditar no sobrenatural. Mas como nos mostrou Platão, na grande maioria dos casos, espíritos e deuses eram usados simplesmente como meios, como ferramentas, para a pessoa conseguir realizar os desejos dela. Um deus ou um espírito só seria louvado e adorado se ele puder dar algo para a pessoa. Algo como amor, justiça ou conforto. Mas principalmente, dar poder ou prazer. Por isso, antigamente era comum abandonar um deus por um outro, ou abandonar todos os deuses se a pessoa já obteve o que ela queria. Não é diferente hoje para o jovem que deixa a religião. Como a prática do cristianismo é vista, no melhor dos casos, só como uma ferramenta para se obter outra coisa mais valiosa, ela é facilmente substituída pela ciência ou por algum tipo de mágica como a astrologia. A ideia atrás de tudo isso, que convence o jovem, é que podemos confiar só nos nossos desejos, ou no nosso bom senso, e não na religião, para saber e seguir o que é importante na vida. Mas um melhor conhecimento de estudos de comportamento e da história humana tem o poder de fazer rapidamente esse jovem mudar de ideia. É muito bem documentado que, desde o começo das civilizações, em todos os continentes, quando as sociedades começaram a ficar ricas e poderosas, a cultura da guerra e da dominação se desenvolveu rapidamente de um jeito quase universal. O ser humano sempre teve uma tendência a tratar bem os seus próximos, principalmente pessoas da família, chegando a fazer grandes sacrifícios pessoais por eles. Mas pessoas de outras tribos, ou bebês recém-nascidos que não tinham ainda laços de afeição, eram tratados cruelmente ou como objetos.
Os chefes de guerra sem compaixão pelos fracos como Gengis Khan, tiveram uma vida mais longa e mais filhos. A arqueologia mostra que em todos os continentes a taxa de homicídios sempre foi muito elevada, muitas vezes chegando a 10% da população de um local. Sabemos que a grande maioria das guerras não foi motivadas pelo sobrenatural, mas sim motivadas pela busca de poder, da glória ou do prazer. A escravidão foi praticada de um modo quase universal. Grandes impérios, mas também pequenas tribos sempre acharam perfeitamente normal dominar e vender pessoas de outras tribos. Não foi nem o progresso material, nem o progresso científico que nos fez mudar de ideia. Ao contrário, a intensidade e a frequência do tráfico de escravos só piorou, na maioria das regiões do mundo. A captura de escravos era frequentemente a principal fonte de riqueza procurada pelos vikings. Povos indígenas na América, os povos africanos, ou na Oceania praticaram a escravidão em grande escala, chegando até a sacrificar um grande número de escravos. Como essa busca pelo poder, pela glória e pelo prazer não dependia da religião, filósofos gregos, ateus, pregavam as mesmas coisas. Grupos ateus na Grécia recomendavam o infanticídio de crianças porque achavam que uma vida com crianças é uma vida com menos prazer. Na China e na Índia, famílias modestas ou ricas praticavam o infanticídio também, muitas vezes contra a opinião de chefes religiosos, até a época moderna. Entre os filósofos iluministas, os poucos que eram ateus, como Diderot e Alembert, não tinham nenhum escrúpulo em recomendar a esfoliação de seres humanos vivos para ajudar no progresso da ciência. Em nome da razão, em um curto período, a Revolução Francesa na época moderna matou mais pessoas inocentes que todos os tribunais da Inquisição dirigidos pela Igreja em 1500 anos de cristianismo. Nossa história mostra, sem ambiguidade, que a humanidade tem uma forte tendência natural a ter uma escala de valores onde o poder, a glória e o prazer são os valores mais importantes. Assim, é claro que a falta da religião não vai melhorar essa tendência. Não foi nem o progresso material, nem o progresso científico que fez o infanticídio e a escravidão acabarem. Ao contrário, a intensidade e a frequência do tráfico de escravos só piorou, na maioria das regiões do mundo, com o aumento do progresso científico. Uma grande exceção foi a Europa medieval, onde o infanticídio e a escravidão foram marginalizados na maior parte do seu território. Estudos de universidades bem seculares como Harvard mostram que a ideia que as pessoas tinham do propósito da vida humana, na Europa medieval, foi sendo transformada pela difusão do cristianismo. Assim a mentalidade foi evoluindo, de geração a geração, por causa do contato com a Igreja medieval. Em regiões na França, ou o norte da Itália, onde a Igreja teve uma influência maior e durante mais tempo, as pessoas ainda têm uma tendência a serem mais honestas, menos egoístas e tratar de modo mais justo pessoas de outras religiões ou localidades. Regiões como o sul da Itália, o sul da Espanha e o sul de Portugal tiveram uma influência mais restrita da Igreja medieval, durante menos tempo, por causa das invasões árabes. Por causa disso, a transformação das mentalidades foi mais limitada, apesar de uma adesão nominal ao cristianismo. Assim, dados mostram que a mentalidade nesses territórios evoluiu, mais menos que no norte da Espanha ou de Portugal. Com a colonização das Américas e da Oceania, essa mentalidade foi exportada para outros territórios. Territórios da América Latina, que tiveram imigrantes vindos de territórios onde a Igreja medieval teve uma influência menos forte, tem pessoas com uma mentalidade menos marcada pelo cristianismo, que territórios da América do Norte ou da Oceania. E também vemos que o fim da escravidão induziu um forte aumento da população camponesa. Também vemos uma forte, e constante, diminuição da taxa de assassinatos durante a Idade Média. A tudo isso se adiciona centenas de estudos, na época moderna, mostrando que pessoas mais próximas da prática religiosa cristã também demonstram uma tendência maior à honestidade, menos depressão, mais tolerância e mais autocontrole. De todos os estudos feitos,
A grande maioria mostra um elo entre influência religiosa e esse tipo de comportamento prosocial. No cristianismo, ao contrário do panteísmo, Deus é a fonte de todos os valores. Esse Deus viveu entre os homens e deu exemplo concreto do que é viver uma vida bem-sucedida. Ele mostrou que o prazer, o conforto e o poder não são as prioridades máximas da vida. Esse propósito da vida humana, a imagem de Cristo, é o que atraiu e atrai as pessoas. Os primeiros cristãos podiam ver seus contemporâneos matar os próprios filhos, por motivos fúteis, e por isso não tinham dificuldade para ver essa ligação entre a religião e o propósito da vida. Foi uma das razões que fez que o cristianismo se disseminou tão bem no Império Romano, mesmo sob perseguição. Todos esses dados não deixam lugar à dúvida. Um jovem que tem consciência do papel que a fé e a prática ortodoxa da religião têm na vida dele, terá uma dificuldade muito grande a abandonar a religião, e terá uma tendência a ter uma vida muito mais plena, pois terá mais facilidade a seguir o propósito da vida.